Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 12. Bons estudos! E aí, adivinhou qual é o tema da nossa teleaula de hoje? É isso aí. A soldagem vai ser o tema da nossa teleaula de hoje e das próximas 8 aulas também. A soldagem está presente nas indústrias de construção naval, ferroviária, aeronáutica, automobilística, na construção civil e na indústria metalúrgica em geral. Aliás, por mais que eu tente, eu não consigo me lembrar de nenhum tipo de indústria que não use a solda, seja no seu processo de produção ou na manutenção. Portanto, fique de olho bem aberto para ver o que nós vamos mostrar nessa nossa primeira teleaula de soldagem. Na teleaula de hoje você vai ver o que é soldagem, vai conhecer a importância da soldabilidade dos materiais na união por soldagem. Vai conhecer os tipos de juntas e ver quais são os cuidados que se deve ter durante o processo de soldagem. A tecnologia envolvida no processo de soldagem está ligada ao avanço de ciências como a química, a física, a eletrônica e também a eletricidade. Portanto, para saber a importância da soldagem, fique esperto, a nossa teleaula está começando agora. Sabe que se não fosse a soldagem, aquela bicicleta ali estava boa para ir para o lixo. Mas agora ela está ficando boa. Sabe de uma coisa? Apesar da soldagem ser um processo importantíssimo, foi apenas nos últimos 100 anos que ela teve um avanço maior. Fique de olho, porque eu vou mostrar para vocês o que é a soldagem. Uma definição mais ampla de soldagem é a da Associação Americana de Soldagem. Ela diz que a soldagem é um processo de união de materiais. É usado para obter uma união localizada, tanto de metais quanto de não metais. É produzida por aquecimento em temperatura adequada. O processo pode envolver ou não o uso de pressão e incluir ou não um material de adição. Deixa eu tentar explicar melhor com o auxílio dessa vela aqui. Com a soldagem, a gente pode unir 2 pedaços de material, usando basicamente os processos de fusão ou pressão. Com a fusão, a gente pode contar com o auxílio de um terceiro material, que vai funcionar assim como uma espécie de cola. Esse terceiro material a gente chama de material de adição. Mas eu posso unir 2 materiais de várias formas, arrebitando, parafusando, colando... Você tem toda a razão, mas a grande sacada da soldagem é que ela pode fazer a união mantendo as características e propriedades químicas e mecânicas da estrutura interna do material. Quando a gente fala em metais, logo pensamos em calor e ou pressão para conseguir uma soldagem. Aqui nesta caldeiraria, uma das operações mais importantes é a soldagem. E o seu Cláudio vai dizer pra gente por que o calor é tão importante na soldagem. O calor é importante porque grande parte dos processos envolve a fusão do metal de base e do metal de adição para a soldagem. Mesmo nos processos à pressão, onde o ponto de fusão nem sempre é atingido, o aquecimento facilita a plasticidade do metal e favorece a ação da pressão para a união dos metais. O primeiro processo de soldagem por fusão com aplicação prática foi patenteado nos Estados Unidos em 1885. Ele utilizava o calor gerado por um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo de carvão e a peça. O calor do arco elétrico fundia o metal no local da junta, e quando o arco elétrico era retirado, o calor fluía para as zonas adjacentes, provocando a solidificação da poça de fusão. O processo foi evoluindo e o eletrodo de carvão passou a ser substituído por um eletrodo metálico. O processo de aquecimento passou a ser acompanhado da deposição do metal fundido do eletrodo metálico na junta a soldar. Além disso, a utilização de oxigênio de um gás combustível permitiu a obtenção de uma chama de temperatura elevada.
Isso permitiu a fusão localizada de determinados metais e a formação de uma poça de fusão que, quando solidifica, forma o cordão de solda. A soldagem por fusão inclui a maioria dos processos mais versáteis usados atualmente. Existem outros processos que se baseiam na aplicação de pressões elevadas na região a ser soldada. Neste caso, o aquecimento das peças que serão unidas facilita a ligação entre as partes. Vamos ver agora como o processo de soldagem evoluiu desde a sua criação. O arco elétrico surgiu por volta de 1800. Em 1885, foi utilizado pela primeira vez o arco elétrico estabelecido entre o eletrodo de carvão e a peça. De lá para cá, vários processos foram criados e atualmente são utilizados na metal mecânica. A gente pode dizer sem susto que hoje a soldagem é o método mais importante para a união de metais. Ué, que é isso aí, Caio? Ah, é uma radiografia de quando eu quebrei a perna. Feia, né? Nossa, feia mesmo, hein? Você já imaginou? Se não fosse a pele, nós poderíamos soldar as fraturas e assim ninguém mais tinha que ficar engessado. Olha, nem que nós fôssemos caveiras ambulantes, isso seria possível. Para que a união ocorra, o material tem que ter algumas propriedades. Nos metais, por exemplo, para que a soldagem se realize, existe uma propriedade que é imprescindível: a soldabilidade. Soldabilidade é a facilidade com que os materiais podem ser unidos por meio de soldagem. Ela forma uma série contínua de soluções sólidas coesas sem perder as propriedades mecânicas dos materiais originais. E para entender um pouco mais sobre soldabilidade, o melhor mesmo é ficar por dentro. É importante saber que a solução sólida é a mistura completa dos átomos de dois ou mais metais, que acontece quando os metais estão no estado líquido e continua a existir quando eles se solidificam. A composição química é o fator que mais afeta a soldabilidade do material, mas a capacidade de formar a série contínua de soluções sólidas entre um metal e outro também tem que ser levada em conta. A gente tem que saber como as diferentes ligas metálicas se comportam diante dos diversos processos de soldagem. Tá aí, e como é que a gente descobre isso? Consultando uma tabela como essa aqui, ó, onde está o grau de soldabilidade de diversos materiais, os mais usados na indústria metalmecânica. O aço baixo carbono tem uma ótima soldabilidade. O médio carbono tem uma soldabilidade de boa para regular. E o alto carbono é de difícil soldabilidade. No aço inox, a soldabilidade é de ótima para boa. Nos aços liga, a soldabilidade é regular, assim como no ferro fundido cinzento e no ferro fundido malhável e nodular, a soldabilidade é regular. No ferro fundido branco, nós temos uma difícil soldabilidade, enquanto que nas ligas de alumínio e nas ligas de cobre, a soldabilidade é boa. Nos processos de soldagem, o calor implica em mudanças na estrutura do metal. Estamos falando da metalurgia da soldagem. Muito bem. A soldagem reproduz aqui, no local da solda, os mesmos fenômenos que ocorrem durante o processo de fundição. Por isso a gente não pode esquecer que depois da soldagem, a região próxima do local da solda pode ter suas características alteradas. E essa alteração pode deixar a junta soldada muito frágil. Com o ensaio de macrografia é possível identificar as diversas zonas existentes numa junta soldada. Nesta zona afetada termicamente, a estrutura do metal se modifica, mas a composição química não. O tamanho da zona afetada termicamente vai depender do processo de soldagem e do metal que está sendo soldado. Na soldagem manual ao arco com eletrodos revestidos, a zona afetada termicamente é menor do que na soldagem a gás, e é nessa zona que os fenômenos metalúrgicos ocorrem. Perto da zona fundida está a zona de ligação, onde ocorre uma transição entre a estrutura do metal fundido e a do metal de base. Próximo a essa faixa está a zona afetada termicamente.
Normalmente, essa é a faixa mais frágil da junta soldada. Bom, acho que está na hora da gente falar das juntas. Junta é esta região aqui, onde duas ou mais peças são unidas por um processo de soldagem. Para saber quais são os tipos mais comuns de junta, você precisa pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Acho que os tipos mais comuns são a junta de topo, em que dois componentes estão no mesmo plano. A junta sobreposta, onde um componente se sobrepõe ao outro ou outros. E a junta de ângulo em T. Nela, os dois componentes estão próximos e em ângulo de 90 graus em relação ao plano horizontal. A seção transversal dessa junta tem o formato de um T. Antes de soldar, é preciso preparar a junta, como eu vou fazer agora. A gente precisa limpar a junta bem direitinho para eliminar traços de gordura, tinta, óleo ou qualquer outra impureza que prejudique as propriedades e a aparência do cordão de solda. Eu estou usando a esmerilhadora para fazer a limpeza, mas ela também pode ser feita com produtos químicos, por exemplo. Os principais riscos das operações de soldagens são incêndios, queimaduras, choque elétrico, inalação de gases nocivos e radiação. É hora de falar em segurança. É muito mais seguro atravessar uma avenida movimentada como esta pela passarela. Assim como é mais seguro transportar crianças no banco de trás, usando sempre o cinto de segurança, e usar capacete sempre que andar de moto. O cuidado com a segurança tem que estar presente em todas as atividades do dia a dia, mas a soldagem exige alguns cuidados mais específicos. O soldador que utiliza o equipamento de soldagem tem que se proteger de queimaduras provocadas por fagulhas, respingos do material fundido ou partículas aquecidas. Para isto, ele utiliza estes equipamentos. Para proteger as mãos, o soldador usa luvas feitas com raspas de couro. O tronco é protegido com um avental de raspas de couro. Os braços e os ombros são protegidos por mangotes, também feitos de raspas de couro. A cabeça é protegida por uma touca. Os pés devem ser protegidos com botinas de segurança providas de biqueira de aço. E as pernas por perneiras que cobrem o peito dos pés, protegendo contra fagulhas que possam entrar através da abertura das botinas. Em todos os processos de soldagem, é necessário proteger os olhos. Mas dependendo do processo adotado, o rosto deve ser protegido com máscaras de proteção facial, dotada de lentes que filtram as radiações infravermelhas e ultravioletas. E toda vez que o operador trabalhar com metais que geram vapores tóxicos, ele deve proteger as vias respiratórias com máscaras que tenham filtro. A roupa do soldador tem que estar sempre limpa, sem graxa ou óleo que propagam o fogo com facilidade. Além disso, para evitar acidentes, nós tomamos algumas precauções. Em primeiro lugar, deixar o local de trabalho sempre limpo. Retirar o material inflamável antes de iniciar a soldagem, manter o local bem ventilado e, se possível, com sistema de exaustão localizada para gases. E depois, restringir o acesso de pessoas estranhas ao local da soldagem. E, é claro, usar sempre o equipamento de proteção individual. A gente tem que tomar cuidado também para que a fadiga não prejudique o trabalho do soldador. A fadiga aumenta a chance de que ocorra um acidente, compromete a qualidade da soldagem e baixa o nível de produção. Agora, mais uma dica. Para você guardar muito bem o que viu hoje na nossa teleaula, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a soldagem. Viu que a soldagem pode ser feita basicamente por processos que utilizam fusão. Conheceu a soldabilidade, a metalurgia da soldagem e viu alguns tipos de juntas. Finalmente, viu quais são os cuidados com segurança que devemos ter durante a soldagem. Em matéria de soldagem, o que você aprendeu hoje aqui é fichinha, perto do que você vai aprender nas próximas teleaulas. Bons estudos e até lá!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.